O que torna os Transformers diferentes de todos os outros robôs da cultura pop é a sua incrível habilidade de se transformar em o que é conhecido como modo alternativo. Nesses 40 anos de Transformers, já vimos vários tipos de modos alternativos diferentes, como carro, avião, animais, triple changes e etc. Por ser uma franquia baseada em robôs com capacidade de virar qualquer coisa, temos uma quantidade de conceitos vastos sobre isso. Então hoje, vamos entender como funciona um modo alternativo de um cybertroniano. Eles conseguem se transformar em qualquer coisa? Quais são os limites? É tudo isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Primeiramente, é importante entender que as origens e os detalhes técnicos da transformação e do modo alternativo variam drasticamente entre várias continuidades. A maioria dos primeiros trabalhos de ficção dos Transformers não exploravam as origens da transformação, além da vaga implicação de que essa era uma habilidade inata que todos os Cybertronianos possuíam. As HQs da Marvel, por exemplo, nos anos 80, deixavam a entender que no começo a transformação foi criada pelos Decepticons, servindo como vantagem durante a guerra, para só depois os Autobots utilizarem ela também. Mas foi na terceira temporada do desenho da G1, no ano de 86, que uma história mais concreta foi criada. No episódio de 5 partes, As 5 Faces da Destruição. É revelado que as primeiras gerações de Transformers que surgiram não tinham a habilidade de se transformar, mas após expulsarem os Quintessons do planeta, a primeira guerra entre os ancestrais dos Autobots e dos Decepticons começou. E para conseguirem vantagem contra a imensa força militar Decepticon, os Autobots desenvolveram a habilidade de se transformar, nivelando o jogo contra os Decepticons, embora futuramente eles também desenvolvam essa habilidade. Nesse episódio da G1, também nos é apresentado o módulo de transformação, também conhecido como COG, que serve como o órgão que permite os Transformers a habilidade de se transformar e escanear veículos para sua transformação. Todos esses elementos culminam no que é hoje a origem principal da transformação, que nos foi revelado em Transformers Prime, que hoje serve de base para tudo que veio depois. Em Transformers Prime, a habilidade de transformação veio de Amalgamos Prime, um dos 13 Primes originais que tinha a habilidade de assumir qualquer forma que ele quisesse, e após o fim da Era dos Primes, para que novas vidas fossem geradas, ele entregou a sua centelha a Primus, fornecendo seu código genético, com que fez com que todos os Transformers que surgissem após ele tivessem a habilidade de se transformar, só que de forma limitada. E isso levanta a questão: qual o limite da transformação? Pausando aqui para dizer que caso você esteja gostando do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Voltando, a verdade é que não existe um limite claro, mas podemos traçar uma ideia sobre ele. De início, os Transformers podiam se transformar em qualquer forma de tecnologia, desde celulares, rádios, a veículos terrestres ou aéreos. Isso é permitido graças à habilidade deles mudarem a massa do seu corpo, fazendo com que Megatron, Decepticon gigante, possa se transformar numa simples arma como vista no desenho da G1. Além de terem controle sobre o tamanho do seu corpo, muitos Transformers conseguem ter mais de um modo alternativo, como é o caso dos Triple Changers, que conseguem ter 3 modos alternativos, como o Blitzwing, um Decepticon que consegue se transformar em um jato, um tanque e um modo robô, sendo isso possível de várias formas, como por exemplo, graças a uma mutação durante o nascimento ou através de uma modificação feita em laboratório. É necessário falar também dos Titãs, que são Transformers gigantes que se transformam em literais cidades e naves gigantes, como é o caso do Metroplex, Tripticon e às vezes o Omega Supreme e o Fortress Maximus. Muita gente se pergunta por que eles se transformam no planeta deles.
A resposta é simples. Em Cybertron, transformar-se faz parte da sociedade e da cultura. A escolha ou designação de um modo alternativo tem grande influência na vida dos cybertronianos, pois está diretamente ligada à sua função e classe social. Por exemplo, modos militares, como jatos, geralmente associados aos Decepticons, esses modos oferecem grandes vantagens em combate e conferem status de elite, muitas vezes direcionados aos seus portadores para carreiras militares. Modos utilitários, como mineradores, médicos e velocistas, são designados para cybertronianos que realizam trabalhos específicos em suas funções sociais, como construção, reparos ou exploração. Esse sistema de status, em função dos modos alternativos, foi muito explorado no universo de Transformers Prime e nos quadrinhos da IDW, em que lá, Cybertron é regido por um sistema chamado funcionismo. Nesse sistema político, o seu modo alternativo determina a sua função e classe social para sempre, sem uma forma de mudar de função, ou seja, se você for nascer como uma escavadeira, você irá ser um minerador pelo resto da sua vida e fará parte da classe mais baixa de Cybertron. Esse sistema é muito desigual e corrupto, sendo ele o principal responsável que fez Megatron um minerador insatisfeito com suas condições sociais, se revoltar e criar os Decepticons. Uma dúvida que muitos também têm é o porquê dos Transformers terem cabines dentro deles em Cybertron, já que lá eles não precisam se disfarçar. Na verdade, não existe uma explicação clara para isso, podendo ser até considerado um erro, já que os modos alternativos fazem parte do corpo do Transformer e não teria utilidade para eles. Alguns fãs acreditam na teoria de que isso é uma herança de quando os Quintessons escravizavam os Transformers, em que eles construíram os Transformers com essas cabines propositalmente, já que os Quintessons vendiam eles como escravos, e alguns alienígenas poderiam usar eles como veículos. Esse vídeo não pode acabar sem antes falarmos de alguns tipos diferentes de modos alternativos, começando pelo Bicho Mode ou modo Fera para os mais íntimos. Em termos gerais, um cybertroniano com modo Fera possui uma ou mais formas baseadas em uma forma de vida biológica. Pode ser uma criatura conterrânea da Terra, como os Maximus que se transformam em animais, ou um organismo extinto, como um dinossauro, que é o caso dos Dinobots. Algum tipo de monstro alienígena também, como os Pretenders, ou algo fantasioso, como é o caso dos Predacons de Transformers Prime. Os motivos para os Transformers assumirem modos feras são variados também. Muitas vezes os Dinobots, Maximus e Predacons assumem essas formas para poderem economizar o Energon ou se protegerem da radiação de planetas específicos, com o modo Fera sendo apresentado muitas vezes como uma tecnologia futurista ou um presente divino dado pelo Onyx Prime, o Prime das Feras, mas isso é história para outro vídeo. Existem também uma espécie de Transformers que conseguiram ter a proeza de ter modos alternativos ilimitados, e o nome deles é Mutacons. Os Mutacons eram um grupo de Transformers que viviam no espaço após a destruição de seu planeta, até que um dia eles encontraram o T-Cog do Amalgamos Prime, e a exposição prolongada a ele fez com que eles sofressem uma mutação que concedeu a eles a capacidade de se transformarem em qualquer forma ilimitada. Infelizmente, esse poder também veio com a maldição, já que com o tempo eles estão se transformando e se fundindo de forma involuntária num único ser, perdendo totalmente a sua personalidade. Isso faz com que eles viajem pelo universo em busca de Amalgamos Prime, com a esperança de que ele possa retirar essa maldição. Existe também o caso de alguns Transformers que não se transformam, como por exemplo, os Senkogs, que vimos em Transformers One. Os motivos de alguns Transformers não se transformarem é variado,
Nos quadrinhos da Marvel, um grupo de Transformers abandonou a sua habilidade de transformação após ingerir a forma de energia conhecida como Nucleon, que dá aos Transformers um poder imensurável, mas também o impede de se transformar. Existe também aqueles que retiraram seus cogs por questões religiosas, como é o caso do Triple M, um grupo fundamentalista religioso que tem como tradição retirar os seus cogs em respeito ao deus Adaptus, o que faz com que eles recebessem o apelido de Monoformes. A transformação e os modos alternativos são elementos centrais que definem a identidade dos Transformers, desde suas origens, nas histórias, até as diversas formas que assumem. Eles ilustram a criatividade e a profundidade dessa franquia icônica. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse roteiro foi escrito pelo meu amigo arquivista de Cybertron, que vai estar me ajudando em vários vídeos aqui no canal, pelo menos na questão do roteiro. Já que eu estava fazendo tudo sozinho, estava bem difícil, o que fazia o canal ter até uma frequência bem baixa em questão de vídeos. Então agora eu vou focar nos roteiros dos shorts, editar os vídeos e nas ideias dos próximos vídeos com meu amigo arquivista. Eu ainda vou estar escrevendo alguns vídeos, mas saibam que agora eu não estou sozinho, e o Nação Transformers vem bem forte pro ano de 2025. Eu espero. Tem muitos vídeos como esse vindo no canal, então fiquem ligados. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e lembre-se, você é mais do que os olhos podem ver, e você é especial. Jesus te ama.